Oi, meus amores, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de história. E hoje nós teremos revisão. Vamos revisar os assuntos que nós já estudamos, tá bom? E para começar, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês sabem o que é um patrimônio? Pense aí o que é um patrimônio. Um patrimônio é tudo aquilo que pertence a alguém. Por exemplo, se eu for numa loja e comprar um celular, né? E tomar posse daquele celular. Aquele celular, a partir do momento que eu paguei por ele, ele se tornou um patrimônio meu. Mas existem os patrimônios públicos. Esses patrimônios públicos, eles não são individuais. São patrimônios de todos. Em muitas cidades existem patrimônios públicos, como igrejas, coretos, chafarizes, bibliotecas, entre outros. E nós devemos cuidar desses patrimônios. Por que nós devemos cuidar? Para preservar a história daquele lugar. Por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos um patrimônio, né, que é bastante visto, que é a Igreja da Matriz e o Coreto. É um patrimônio que revela a história da nossa cidade. É um patrimônio que ele sendo cuidado, ele vai durar por muito tempo e mais lá na frente, com meus filhos, meus netos, eles vão conhecer a história dessa cidade através desses patrimônios, tá bom? Algumas cidades brasileiras são muito antigas. Vou dar o exemplo de uma, Salvador. Salvador foi construída na época em que o Brasil pertencia a Portugal. E ela é denominada uma cidade histórica. Por quê? Ao visitar Salvador, a gente pode perceber casarões, igrejas, fortes. E ainda assim, nós podemos entrar em contato com monumentos, esculturas. Além do mais, Salvador ela tem aqueles prédios coloniais. Os patrimônios históricos representam parte da memória coletiva desse lugar e, por isso, é muito importante preservá-los. Uma das principais marcas de uma cidade histórica, principalmente de Salvador, né, são os sobrados coloniais. Eles eram construídos bem próximos uns dos outros, sem muito espaço da calçada, com sobrados onde as pessoas viam as ruas e com janelas e portas bem altas. Em cada época, a sociedade ela seleciona o que ela quer deixar de memória, como memória de seus feitos para gerações futuras. Por exemplo, eu tiro fotos aqui da minha vida, de minha filha. Por quê? O que eu pretendo com isso? Mostrar futuramente para ela como era a vida dela, a infância dela, como foi a história dela, né? A mesma coisa com os patrimônios. E existe um órgão bastante responsável e preocupado em registrar e reconhecer alguns patrimônios, que é o IPHAN. Conheça mais sobre esse órgão. Um pouco sobre o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O objetivo do IPHAN é o diálogo da sociedade sobre as de identificação, reconhecimento, proteção e promoção do patrimônio cultural. Vinculado ao Ministério da Cultura, o IPHAN, para exercer a sua função, utiliza, entre outros, 3 importantes mecanismos: o tombamento de bens materiais, o registro de bens imateriais e a Lei de Proteção aos Sítios Arqueológicos. O IPHAN possui 21 superintendências regionais, centros culturais, casa e parques históricos. O
O IFAM tem o dever de inventariar, proteger, conservar e promover o patrimônio sob sua tutela. O corpo técnico do IFAM presta assessoria direta nas obras de restauração e até mesmo executa em casos especiais. Patrimônios culturais. Além das construções, dos monumentos, das cidades históricas, existem outros tipos de patrimônio, que são os patrimônios culturais materiais e imateriais. Os patrimônios culturais materiais são os bens físicos, como, por exemplo, as construções, os artesanatos, os objetos, livros, entre outros. São bens físicos, lembrem disso. Já os patrimônios culturais imateriais, esses são transmitidos de geração em geração e estão representados em diferentes manifestações e práticas, como a religiosidade, a dança, as expressões artísticas, o modo de brincar, de fazer, o conhecimento, as expressões teatrais, entre outros. Os costumes, que são considerados patrimônios imateriais, estão relacionados ao modo de ser, de viver e de praticar algumas atividades no dia a dia em um determinado grupo ou comunidade. Esses costumes são passados de geração em geração, por isso que é muito importante a preservação desses costumes para esse grupo. Uma das manifestações culturais bastante conhecida aqui no Brasil é a roda de capoeira. Foi criada pelos africanos aqui no Brasil, os africanos que eram escravizados pelos portugueses. A roda de capoeira é uma expressão cultural muito singular, pois reúne canto, dança, música, luta, assim também como o maculelê. Porém, no maculelê, os participantes dançam em grupo usando bastões. Na roda de capoeira, usa-se o berimbau para acompanhar o som. Espero que vocês tenham lembrado, um pouquinho relembrado esse assunto. E qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar todos aqueles que estão realizando as atividades com muita dedicação, tá bom? Conto com vocês. Beijão!